Olá. Olá, olá Tudo bem? Fernandes. Tudo bem? Tudo. Obrigado por Estás muito bem? Estou. Sim, Tu estás a pronto. ouvir também? Sim, Boa. tudo bem. Então, antes de mais, muito obrigado por teres aceito este convite. A gente já comunica há algum tempo, mas nunca nos encontramos pessoalmente, e então este convite surgiu assim um bocado da vontade de poder conversar comigo um bocadinho e trocar umas ideias, porque acabamos por estar sempre atentos ao que é que o outro faz, e então achei que era importante trazer este tema da psicologia e de como é que ela se associa com o erotismo, porque está muito ligada à ciência e à sexualidade e ao estudo da sexualidade, mas acho que é uma ajuda importante para expandir a sexualidade também, para descobrir outras formas de viver. Então ia-te pedir para te apresentares, assim, resumidamente, para as pessoas que não te conhecem Ok. saberem. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que estão a ouvir e particularmente a ti pelo convite que me fizeste. Tal como dizes, tenho decidido também o teu trabalho, acho que é um trabalho bastante interessante, no sentido de que é muito específico, dás boas sugestões de leitura de vídeos, não é? E acho que vou buscar bastantes ideias aí das tuas sugestões. Então, basicamente, já que estávamos aqui a falar um bocadinho sobre a psicologia, a minha formação básica é em psicologia, fiz psicologia clínica, depois ainda na altura de pré-Erasmus, não é? Porque agora já é um curso mais pequenito, mas na altura nós tínhamos 5 anos de formação e o último ano fazíamos um estágio. Eu, na altura, durante o curso de Psicologia, há sempre aquele encantamento pela Psicologia Infantil, gostava muito da Psicologia Infantil, segui a Psicologia Infantil, fui para o Hospital de Santa Maria fazer estágio no Núcleo de Saúde Infantil e Juvenil, mas ficou sempre um assunto que durante o curso que eu tive nunca foi abordado, que foi a sexualidade. Ou seja, sempre que se falava sobre sexualidade estava mais relacionado com as questões de Freud e do complexo, não havia uma cadeira específica de sexualidade. Isso foi um assunto que ficou sempre em aberto e que eu sempre achei que seria interessante trabalhar. E depois, o facto de trabalhar com crianças, verifiquei que ainda mais o problema de muitas crianças estava relacionado com a educação dos pais, não é? E com a falta de intimidade que muitos pais tinham. Intimidade, e quando falamos de intimidade, vamos falar mais um bocadinho para a frente, mas aqui não estou a falar de intimidade só sexo, estou a falar de intimidade no sentido de partilha de afetos e de emoções, que muitas vezes não há entre os próprios pais nem entre pais e crianças. E aquilo dava aso a muitas dificuldades ou problemas mesmo nas próprias crianças. Depois, entretanto, surgiu o mestrado na faculdade na Universidade de Lusófona, de Sexologia, e foi aí que eu comecei a minha área da sexualidade. Pronto, e a partir daí, apesar de praticar clínica privada em termos de psicologia, fui-me especializando cada vez mais em termos do trabalho com a sexualidade e com a terapia de casais. Portanto, fiz a formação do mestrado, depois fiz a formação da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, que acho que é fundamental para quem quer trabalhar na área da sexualidade. Fiz uma formação na American Board of Sexology também. Fui fazendo várias especializações, ou seja, muito do trabalho que tenho feito tem sido em parte da sexologia e depois a parte da terapia de psicologia. Faço terapia cognitiva comportamental também através da Associação Portuguesa de Terapia Cognitiva Comportamental Integrativa, faço terapia em MDR, ou seja, a própria psicologia e a sexualidade temos que estar sempre a trabalhar, tal como tu vais dando sempre muitas sugestões nos teus posts. Acho que nós também, enquanto profissionais da área da saúde mental e sexual, temos que estar sempre em constante atualização. Pronto, e o meu trabalho passa essencialmente por aí, de seguir casais e seguir também muitas pessoas com dificuldades em termos individuais. E, portanto, focas-te mais em casais? Olha, quando estou a trabalhar em termos de terapia sexual, sempre que há um parceiro ou uma parceira, é importante nós envolvermos o casal no processo. Não quer dizer que seja impossível de fazermos o processo sem
o parceiro ou parceira, mas em termos de resultados e de consistência dos próprios resultados, são muito mais notórios se houver a participação do parceiro ou da parceira. Porquê? Porque aquilo que eu costumo dizer é que o sintoma pode estar num elemento do casal, se estivermos a falar num casal de duas pessoas, pode ser uma outra relação mais aberta, mas se o problema estiver num dos elementos do casal, o outro também acaba por ser afetado. E então o tipo de terapia que eu faço procura focar-se em 3 áreas principais. A questão da autoestima, porque quando há uma dificuldade sexual acaba por afetar a autoestima não só de quem tem o sintoma, como do parceiro ou da parceira. Vamos supor, por exemplo, situações que são muito frequentes, um homem que tenha dificuldade de ereção numa relação heterossexual, a mulher pode questionar se sou eu que não sou suficientemente atraente, será que não gosta de mim, e também se for numa relação entre pessoas do mesmo sexo. E trabalhamos depois a questão da comunicação, porque muitas vezes quando há uma dificuldade sexual, a parte da relação acaba por ser afetada, e o oposto também é verdade, ou seja, se a relação não está bem, salvo raros casos, a parte da intimidade também acaba por ser afetada. E depois trabalho a questão da própria dificuldade, ou seja, 3 áreas, que é a autoestima, a comunicação e a dificuldade do sexual. E depois vamos trabalhando também, às vezes temos que ir buscar outros assuntos, tentar perceber de onde é que vieram as dificuldades, que nem sempre são assim tão preto e branco, e é preciso pesquisar um bocadinho mais as experiências que cada um dos elementos de casal foi vivendo. E aí entra um bocadinho mais a parte da psicologia, não é? Sim, isso é muito curioso estás a dizer isso, porque eu também nas minhas consultas também tenho essa tendência para chamar os parceiros, ou seja, não sei se é uma questão cultural ou se é uma questão de, lá está, de autoestima ou de pressão social, ou seja o que for, mas muitas pessoas que vêm ter comigo vêm com a queixa de o meu parceiro ou a minha parceira é que está mal. Eu venho aqui queixar-me daquilo que ele está a fazer mal, ou ela está a fazer mal. E muitas vezes tem a ver com essa falta de comunicação, tem a ver com essa questão de como eu não sei resolver, quem está mal é a outra pessoa. E é muito, eu acho que isso é muito importante o que estás a dizer, de mesmo quando a pessoa vem sozinha, estando com alguém, não é? Quando a pessoa vem sozinha, poder chamar, ou poder integrar, ou poder abrir a possibilidade para que a outra pessoa também possa estar presente ou estar integrada no processo de desenvolvimento. Eu, no meu caso, é desenvolvimento pessoal, porque eu não faço essa terapia psicológica, ou seja, não curo, ou melhor, não procuro, como é que eu ia dizer, comatar uma lacuna. Eu procuro sempre andar um bocadinho para a frente. E aí é que o coaching e a psicologia acho que diferem um bocadinho, que é, nós temos, pelo menos o que eu faço é tento, ou melhor, as pessoas que me procuram são pessoas que estão mais ou menos resolvidas e procuram coisas novas e procuram dar passos novos e procuram fazer coisas que nunca fizeram, portanto procuram uma ajuda que as guie nesse sentido, e não tanto procurar resolver questões traumáticas ou problemas mais de fundo. E portanto acho que aí complementamos um bocado nesse sentido, e também como um foco muito na área da parte do erotismo, é também uma coisa um bocadinho mais abrangente do que só a parte das disfunções eréteis ou das questões mais fisiológicas. Mas acho que é muito importante estar a dizer de preservar a intimidade do casal, preservar a intimidade dos parceiros, para que possa haver uma solução a 2 ou a mais, não é? Mas que não seja só por uma parte. Sim, basicamente, a terapia sexual inclui muitos exercícios que são propostos às pessoas. Alguns individualmente e outros em casal, quando existe uma relação. E não faz muito sentido nós estarmos a propor só um elemento do casal quando o outro tem que ser incluído no processo. Porque essa outra pessoa também vai ter questões, também vai ter dúvidas, também vai ter dificuldades em aceitar o processo, e se calhar a colaboração vai ser muito maior porque também vai tentar esclarecer as próprias dúvidas, não é? A maior dificuldade que eu encontro nestas situações, quando é necessário incluirmos um outro elemento do casal, não é tanto a pessoa chegar e dizer que o meu parceiro ou a minha parceira tem uma dificuldade, é quem tem a dificuldade, principalmente os homens,
quem tem a dificuldade de incluir a parceira se for numa relação heterossexual. Ou seja, principalmente quando é uma questão no início de uma relação, quando estão a iniciar uma relação, nós sugerirmos que envolva a parceira no processo terapêutico, é muito difícil das pessoas conseguirem aderir. Muitas vezes. Mas porquê? Porquê que achas que os homens têm mais dificuldade? Tem muita dificuldade em aceitar que tem uma dificuldade sexual, porque isso vai mexer na sua masculinidade, não é? E depois há aqui uma questão. Por exemplo, aquilo que eu verifico quando estamos aqui a falar principalmente em casais heterossexuais, aquilo que eu verifico, por exemplo, quando a dificuldade sexual está na mulher, as mulheres têm muito mais à vontade de procurar ajuda e resolver o problema. E aí os parceiros estão muito mais colaborantes em todo o processo que é necessário. Quando a dificuldade está no homem, muitas vezes eles deixam o problema arrastar-se. A dificuldade já não é só limitada à questão sexual, acaba por contaminar também outras áreas da própria relação e muitas vezes, quando a parceira vem ao processo, já não está tão colaborante naquilo que é sugerido, porque já é quase que um grito de desespero que não tem muita energia para aquilo que é proposto. E então aquilo que é sugerido é que sempre que sentirmos necessidade ou sempre que sentirmos uma dificuldade, devemos procurar ajuda o mais rapidamente possível, para que esta dificuldade depois não se alastre para outras áreas da relação e conjugal. Tu disseste uma coisa que ultimamente tem incomodado um bocadinho e que eu tenho tentado perceber, ou tenho, pelo menos quando falo com as pessoas, com os clientes sobretudo, tento não ir por aí, que é quando há uma questão relacionada com a nossa... o nosso desempenho, e sobretudo agora quando se fala muito dos homens e fala-se muito sobre quando o homem está com alguma dificuldade, ele sente que está a perder a sua masculinidade ou está a falhar na sua masculinidade. E eu acho que isso é um bocadinho uma falácia em termos de designação, porque quando se fala na questão feminina fala-se muito sobre a autoestima. E quando se fala da questão masculina fala-se muito sobre a falta de masculinidade. E eu acho que isso é um bocadinho dúvida em termos de definição, porque acho que tem muito a ver com, pelo menos daquilo que eu identifiquei na maneira como tenho analisado as formas como as pessoas comunicam os seus problemas, mas eu acho que nas mulheres há muito uma questão de autoestima, ou seja, elas não acharem que são suficientes, não são bonitas, não são atraentes, não têm capacidade de fazer coisas diferentes, ou seja, há uma lacuna de auto-amor, não é? De eu não sou o suficiente. E na questão dos homens é muito mais de autoconfiança, é uma questão de eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não sou tão bom como os outros, ou não sou tão bom como devia ser, ou ela exige e eu não consigo. Ou seja, há uma questão mais de autoconfiança, não é tanto de masculinidade, mas é de confiança, percebes? E acho que, pelo menos eu tenho tentado usar essas terminologias. Tens razão. Acontece é que muitas vezes, e muitos homens, a sua autoconfiança ou autoestima, como queiras chamar, está associada àquilo que é determinado pelo papel de género que é atribuído a um homem. Não eu percebo, é? mas nas mulheres também, só que isso não se define como uma falta de feminilidade, mas como uma falta de autoestima, percebes? A questão é que agora cada vez mais, felizmente as coisas estão equilibradas, mas a questão da sexualidade esteve sempre muito focada no homem, na questão do desempenho, do ter desejo sexual, e nas mulheres parece que teve adormecido durante os tempos. Agora cada vez mais a questão das mulheres serem mais assertivas em relação àquilo que querem em termos sexuais. E daí, por exemplo, uma das dificuldades que até há alguns anos atrás não se ouvia falar era a falta de desejo sexual masculino, não é? Sim. Porque se um homem não tivesse desejo sexual, se uma mulher afirmasse que queria ter uma vida sexual ativa, se calhar não era bem vista pela rede social. Mais ou menos. Eu acho que nós temos essa visão, e essa visão está muito enraizada na forma como nós hoje em dia comunicamos, mas isso é uma visão muito latina da coisa, não é uma coisa genérica dos homens e das mulheres, é mesmo uma questão de há uma visão latina de um homem
com uma performance forte e sempre com vontade e sempre preparado, mas ao mesmo tempo o reverso dessa medalha hoje em dia, o que está a acontecer hoje em dia, que não é de hoje em dia, isto está nos anos 70, desde a emancipação feminina, há uma pressão, como é que eu ia dizer, é quase um reverso da mesma medalha, que é, enquanto havia a pressão social para um homem ser aquilo que socialmente nós, na zona do sul da Europa, dizíamos que era um homem latino, um homem pujante, não sei o quê, hoje em dia, com a emancipação feminina, há uma exigência das mulheres para que os homens também possam ser algo mais que muitos deles nem sequer conseguem corresponder, não conseguem fazer, não têm disponibilidade. E então, o que eu reparo nas minhas consultas também, é muitos homens a não saberem como é que hão de dar prazer às mulheres, porque elas agora já têm os vibradores, já conseguem ter orgasmos múltiplos, portanto, há uma pressão ainda maior de então, e agora como é que eu não sou do lado latino, como é que eu agora vou satisfazer esta questão? Porque até há uns anos atrás as mulheres não tinham essa liberdade, vá lá, para exato, sim. E voltando à questão do desejo sexual, ou até mesmo a questão da ejaculação prematura, não é? Que cada vez mais há homens a procurar ajuda porque querem dar prazer às parceiras e porque elas próprias exigem ter prazer sexual, não é? A ejaculação prematura há uns anos, se calhar, há uns anos largos, não era um problema porque o homem... pois, porque elas não se deixavam tanto, sim. Exatamente. Não quer dizer que não sentissem, mas não havia esta disponibilidade também, este empoderamento que as mulheres têm, não é? E isso que tu estás a dizer, dos homens sentirem cada vez mais aqui um peso para estar à altura daquilo que são as exigências das mulheres, sem dúvida, que isso tem aumentado e é isso mesmo que tem levado os homens a sentirem mais dificuldades sexuais, porque até há uns anos atrás... Sim, mas eu acho que há dois pontos, ou melhor, em todas as situações, em todos os temas, há sempre pontos positivos e negativos. Claro que há uma pressão agora diferente, porque já não é a pressão social, mas é a pressão individual, ou seja, a mulher que quer ter o prazer e ter o que as outras têm, não é? Mas, ao mesmo tempo, já está a criar um equilíbrio, não é? Porque agora os homens estão a despertar que agora têm que acordar para a vida e têm que fazer alguma coisa em prol dos outros, não é só em prol de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso está-lhes a dar também, está-lhes a despertar mais curiosidade, a dar-lhes mais informação, a fazer com que eles procurem saber mais sobre a fisionomia feminina ou masculina, seja o que for eles gostarem, mas essa busca de informação, essa busca de como é que eu vou agora estar a par dos conhecimentos, das informações, isso também eu também tenho reparado que existe essa vontade, às vezes não existe a capacidade de saber melhor e procurar nos sítios melhores, que como há muita informação, há muita porcaria também, não é? Então o filtrar é um bocado cansativo no dia-a-dia, mas há essa vontade e por isso também tenho muitos homens sozinhos que vêm ter comigo para saberem como é que podem fazer melhores técnicas e fazer coisas diferentes, não sei o quê. Por isso também tenho tido esse lado bom que é, ok, sentem a pressão, mas ao mesmo tempo também vão à procura, não é? Compreendo isso, e isso é uma parte da verdade, está bem? Porque às vezes também é importante nós sabermos porque que isso é uma preocupação para os homens. E às vezes aquilo que eles me dizem é que se eu não estiver ao nível daquilo que ela me pede, vai arranjar outro homem. Ou seja, até que ponto é uma preocupação realmente genuína do homem em conhecer melhor o corpo da mulher e dar prazer à mulher e de conhecer o próprio corpo, ou se é uma questão de rivalidade com outros homens? É assim, eu acho que, pelo menos eu acho que é uma coisa que o mundo tem de lixado, que é, às vezes fazem-se coisas boas com as piores das intenções. E coisas más com as melhores das intenções. E neste caso eu acho que a intenção até pode não ser não sou tão altruísta como pareço, mas na verdade aquilo que eu estou a fazer é positivo a médio prazo, ou na generalidade. Sim, mas
muitas vezes eu pronto, tento aprofundar um bocado qual é genuinamente a preocupação, e muitas vezes a preocupação que vem é porque se eu não consigo satisfazer a minha mulher, ela vai procurar alguém que a satisfaça, como eles próprios dizem, não é? E eu gostaria realmente que fosse mais no sentido daquilo que tu estás a dizer. Epá, acho que estamos nesse caminho, não é? Eu sinceramente, a não ser que me tenham enganado muito, mas os homens que me têm procurado vêm com esse intuito, mesmo não sei se espicaçados por outras coisas, mas não é uma coisa que eles me comunicam, mas é no sentido de eu sei que ela agora tem mais conhecimento sobre o seu próprio corpo, tem mais capacidade de ser autónoma e de ter uma facilidade como ela quer, por isso eu quero só conseguir corresponder ou melhor, não é corresponder, quero conseguir mantê-la interessada ou a manter o seu interesse vivo. Mas eu acho que isso também existe nas mulheres, ou seja, as mulheres também pensam às vezes que se eu não for boa o suficiente, ele também vai procurar, até porque isso é uma coisa mais enraizada socialmente, que é os homens irem procurar outra coisa. Sim, exatamente. Mas diz. Por exemplo, verifico, deixa-me só beber aqui um bocadinho de água. Por exemplo, em algumas situações onde há uma traição numa relação conjugal, há mulheres, por um lado, que estamos a falar naqueles casais que querem lutar pela permanência na relação. Sim. Eu estou a falar de mulheres, mas também pode ser para os dois lados, não é? Mas há, por exemplo, pessoas que façam uma traição, sentem nojo ou de alguma forma querem distância durante um tempo do parceiro ou da parceira, mas também há aquelas que procuram de alguma forma compensar tendo mais sexo para que isso não volte a acontecer, não é? Um bocado no sentido que estavas a dizer. Sim. Sim, eu por acaso não conheço muitos casos desses que tentem ter mais sexo para compensar. Tipo, por exemplo, hoje uma das coisas que se fala muito e que está muito na moda agora é a questão das não monogamias. Que eu sinto que às vezes é uma compensação dessa traição, ou seja, do medo dessa traição, que é, eu não vou... É um bocado como aquelas pessoas que chegam ao pé de alguém e dizem logo os seus defeitos todos, que é para ninguém lhes dar os defeitos. Então, acho que a não monogamia, pelo menos das pessoas que não têm o conhecimento, ou pelo menos a experiência da não monogamia, que querem experimentar e querem abrir a relação e não sei o quê, acho que vem muito nessa onda de, se eu abrir, é mais difícil ele fugir, ou ela fugir, porque como vai ser possível nós estarmos aqui com outras pessoas, eu vou antecipar esse problema da traição ou da outra pessoa estar com outras pessoas. E eu vejo um bocado essa estratégia, não tanto a estratégia de vou ter sexo, vou dar sexo para a pessoa ficar satisfeita, mas isso de vou abrir a relação, vou tentar fazer este jeitinho, vou fazer mesmo que eu não esteja confortável, vou experimentar, ver o que é que isto dá, e às vezes as coisas correm bem, às vezes correm muito mal. Em relação às não monogamias, ou até mesmo às questões das relações abertas, ou o que quer que seja, eu acho que isso que tu estás a dizer é muito arriscado. Ou seja, só deve acontecer se as duas pessoas estiverem realmente viradas para aí. Agora, eu estar-me a sujeitar a um tipo de relação com o qual não me identifico, quer seja uma relação monogâmica ou não monogâmica, não me parece que a relação possa ter um resultado muito positivo. Porque eu estou a reprimir, de alguma forma, uma coisa que é importante para mim, não é? E depois também é importante tentarmos perceber do lado da pessoa que não quer ter uma relação só com monogâmica, por exemplo, quais são os motivos que estão por trás disso, não é? Ou por exemplo, aquelas pessoas que têm muitas relações, não têm nenhuma relação fixa e nem vão tendo vários parceiros, quase que parceiros do one night stand ou o que quer que seja.
ou relações monogâmicas seriadas, não é? Que são todas... É monogâmica quando está naquela pessoa, depois passa para outra. Muitas vezes isso pode estar associado a alguma questão mais psicológica, no sentido da própria pessoa não conseguir estabelecer uma relação afetiva com outros. E aí é importante tentarmos explorar um bocado. Epá, se for algo com quem a pessoa está bem e que está tudo ok, não vejo problema nenhum. Mas é importante percebermos o que motiva a este tipo de relações. Sim, aliás, eu costumo dar esse conselho, que é: se a relação está mal, não é abrir a relação que vai resolver, tal como não é ter filhos, ou seja, tudo que envolve outras pessoas não vai resolver uma relação, vai só complicar, vai só trazer novos desafios e vai testar novamente a relação. E estavas a dizer, concordo plenamente, porque aquilo que eu acho que a não monogamia pode trazer de interessante é o facto de pôr as pessoas a comunicar mais. Essa é que é a única mais-valia, que é: eu tenho, e todas as pessoas à partida têm qualquer coisa para resolver, ninguém está super iluminado, portanto há coisas que vêm de trás e que nos fazem ter medo, e ter vergonha, ou ter ciúme, ou ter essas coisas todas, esses desequilíbrios efetivos. E portanto toda a gente que vai para uma relação, e que sobretudo vai para uma relação aberta, vai com medos, vai com dúvidas, vai com questões, e estava aqui uma pessoa a perguntar se era o caminho mais correto, se era a poligamia ou a não monogamia. Eu não acho que seja o caminho mais correto nem o mais incorreto, é mesmo um caminho mais complexo, é um caminho que exige mesmo mais comunicação, mais vulnerabilidade, mais abertura, que é tudo coisas muito complexas, muito difíceis não só de assumir para nós próprios, mas que a outra pessoa também saiba gerir bem a informação e saiba responder da forma correta, e que saiba aceitar melhor da melhor maneira aquilo que nós dizemos. Tudo isso é mesmo muito complicado. Para além disso, a questão do que é que pode correr mal, de todas as possibilidades que pode correr bem, pode correr mal, mas normalmente o que acontece é, nas monogamias existe uma regra, que é: não se pode sair fora do baralho, e nas não monogamias existem 1001 regras, que é não se pode, ou pode, com quem, quando, como, tipo, todas essas coisas vão ser debatidas, vão ser discutidas, e vai trazer ao de cima muita coisa que temos cá dentro para resolver, ou não? Sim, sem dúvida a questão da comunicação, quer seja uma relação monogâmica ou não, é um dos pilares, não é por acaso que se está sempre a falar nesta questão, não é? Em relação a essa questão, se o correto é A ou B, nestas questões das relações amorosas e da própria sexualidade, o correto é aquilo que fizer com que a pessoa se sinta mais confortável, não é? E não é por existir uma maioria que é essa maioria que está certa ou correta, não é? E não nos devemos de forçar a encaixar numa maioria, porque há paradigmas que vão mudando, não é? Sim. E é isso que nos faz também evoluir. E o importante, na minha opinião, o importante é nós darmos um tempo, olharmos para dentro e vermos se na relação em que estamos, ou com quem estamos, se nos sentimos respeitados, se nos sentimos amados, se gostamos de estar com essa pessoa, se os momentos positivos são maiores ou mais frequentes do que os momentos negativos, e isso sim, isso é o que está correto, ou aquilo que eu acho que é o correto a pessoa seguir. Sim, estava a falar aí do porquê das coisas. É uma das coisas que eu mais gosto de debater, porque não há certezas, é mesmo o porquê que estamos a fazer isto. É uma das questões fundamentais na comunicação de um casal, e estavas a dizer que o importante é a pessoa sentir-se confortável. Não só, acho que o importante é as pessoas todas envolvidas na relação sentirem-se confortáveis, né? Portanto é toda uma gestão, toda uma negociação que tem que haver. E isto fazer o quê? Deixar a algum lado. Mas pegando nessa questão da pessoa se sentir confortável. Sim. Eu sou responsável pelo meu conforto, não é? Sim. E depois cada um dos pares irá ser responsável pelo seu próprio conforto. Não é por os outros se sentirem confortáveis e eu me sentir desconfortável que eu tenho que lá ficar. Sim, exatamente, sim. Não, por isso é que eu estou a dizer que tem que ser uma coisa em que toda a gente esteja mais ou menos confortável, porque lá está,
Por exemplo, a maior parte das vezes, hoje em dia, o que eu queria dizer era o seguinte, não é só a questão individual, porque, imagina, quando tu vives num sítio onde ninguém tem uma relação não monogâmica, ou há uma grande comunidade mais conservadora, ou qualquer coisa assim, portanto, tu não tens grandes referências, ou não tens grandes pontos de contacto onde possas ir aprender, ou ir saber se correu bem com aquelas pessoas, porque é que correu mal, e portanto, uma das coisas que eu também recomendo às pessoas que procuram é se mudar de vida não só para as relações não monogâmicas, mas para o BDSM ou para outras vivências assim mais diferentes. O que eu proponho logo é conheçam pessoas nesse meio, falem com pessoas que vos possam dar esse feedback de, olha, correu mal assim, ou correu bem assim, o que é que nós fizemos para dar a volta, porque essas é que são e eu tenho alguma experiência em várias áreas, posso dar algumas dicas, mas ninguém sabe tudo, ninguém tem o conhecimento todo, portanto, quanto mais pares houver, acho que melhor as pessoas vão poder também dar esse passo. E hoje em dia o que está a acontecer é que a sociedade também está a ajudar nisso, também está a haver cada vez mais pessoas a falarem sobre isso. Há as redes sociais, onde tu podes ir buscar informações. E portanto acho que também tem a ver com isso, que não é só a questão pessoal, que é eu quero fazer alguma coisa e agora vou fazer e outra pessoa vem atrás de mim. Não é porque é que eu quero fazer, com quem é que eu quero fazer e como é que eu vou fazer, que é apalpar um bocadinho o terreno. Sim. E quando estavas a falar aí sobre a questão de nos identificarmos, muitas vezes falamos mal da internet, mas, por exemplo, uma das coisas boas que a internet trouxe foi precisamente esta possibilidade de conhecermos comunidades com as quais nos identificamos, não é? E se calhar recolhermos informação e não nos prendermos, se calhar, a crenças de outras pessoas que pouco ou nenhum conhecimento têm sobre esse tipo de matéria. Sim, se há coisa que a internet ensina, que há gostos para tudo, há sempre pelo menos duas pessoas a gostar de qualquer coisa. Claro. Portanto, não estamos sozinhos e o que eu acho que pessoas de várias áreas, e eu trago aqui algumas delas, fazem neste meio das redes sociais, exatamente informar, trazer informação, trazerem a sua experiência de vida, para que as pessoas possam não só ouvir o que elas dizem, mas também comunicar com elas, entrar em contacto e saberem primeiro. E às vezes ao ouvir esse tipo de informação até vamos encontrar respostas para coisas que nós não sabíamos, não é? Porque eu às vezes até posso ter um determinado desejo ou uma determinada fantasia, mas não sei muito bem como explorar, e se calhar ao ouvirmos esse tipo de pessoas que têm a experiência nesses campos, se calhar vamos clarificar e vamos perceber se realmente queremos experimentar ou se calhar se vai ficar só na nossa cabecinha como fantasia, que também não há mal nenhum nisso. Exatamente. E como é que tem sido a reação das pessoas que te veem na televisão, por exemplo, num programa mais jornalista? Olha, geralmente eu costumo perguntar, quando tenho uma primeira consulta, costumo perguntar às pessoas como é que, para já, se alguma vez tiveram consulta daquele tipo, para lhes explicar algumas das regras que são importantes naquele contexto. E depois, por curiosidade, pergunto como é que tiveram conhecimento da consulta de sexologia, e a maior parte das pessoas não vem tanto dos meios de comunicação, vem essencialmente de referência de outros colegas, de referência de pessoas que já tiveram acompanhamento comigo. Portanto, muitas vezes esta questão de aparecermos na televisão, que vai trazer muitas pessoas, pelo menos comigo não tenho tido muita sorte. Sim, eu também não tenho tido essa sorte, mas também das poucas vezes que fui, mas estou a perguntar mais no sentido de tipo de reações, ou seja, as pessoas estão abertas a esses temas num ambiente mais jornalista, ou que tipo de temas é que procuram temas um bocadinho mais fáceis de desgostar? Os temas normalmente, as questões das dificuldades sexuais são sempre importantes, porque existirá sempre alguém que está a ver o programa naquela altura que se vai identificar com o problema e que de alguma forma isso pode, a própria pessoa que tem o sintoma, ou o parceiro ou a parceira, pode também, já aconteceu,
verem, falar sobre um determinado assunto e depois falarem com o parceiro sobre aquele assunto que foi ali abordado. Pode ajudar, de alguma forma, a abrir as questões. Mas depois há outros assuntos que se calhar não serão tão abordados. Por exemplo, principalmente não sou convidado para esse tipo de assuntos. Falam essencialmente sobre a educação sexual, sobre os mitos da sexualidade, sobre as disfunções sexuais, sobre se o sexo, se no verão fazemos mais sexo, fazemos menos sexo, sobre o orgasmo. Pronto, mas há muitos outros assuntos que se calhar seriam importantes serem abordados, mas que ainda há muita ideia, e às vezes o que se vê quando são publicadas nas redes sociais esse tipo de assuntos, ainda há aqueles comentários do tipo: a esta hora estão as crianças em casa, como se isto fosse um assunto que se tivesse que esconder das crianças, isto deve ser um assunto mais para a noite. Eu acho que falarmos sobre sexualidade não estamos a falar obrigatoriamente só de sexo, mais uma vez, não é? Estamos a falar de muitas outras questões, e falarmos sobre isso é falarmos também sobre afetos, e se calhar não há idade para falarmos sobre afetos, falarmos sobre limites, não é? Qual é que é o meu limite, ou até onde é que eu posso ou permito que a outra pessoa avance. Também é importante falarmos sobre isso nestes programas. Sim, tu ao início estavas a falar sobre a intimidade e estavas a falar sobre a questão de também teres te interessado pela questão das crianças e da relação dos pais com as crianças e dessa criação de intimidade. Isso é uma questão que eu também, os 4 pilares que me interessam são exatamente o erotismo, a sexualidade, a intimidade e o prazer. E acho que a intimidade tem muito a ver com essa questão dos afetos, ou com esta questão da proximidade e da presença e da atenção, mais do que a questão do prazer. É mesmo uma relação quase de osmose energética, não é? De criares há quem prefira a palavra conexão, mas para mim a intimidade tem muito esse potencial de criar laços, de criar proximidade, de saber, de sentir as pessoas, não é? Sentir a presença, sentir que ele ou ela está alguns à minha volta, e isso também inclui as crianças, não é? Isso também inclui a família toda. Porque ainda há muitas pessoas que fazem confusão entre intimidade e sexo, não é? A intimidade pode ter sexo, mas não é obrigatório que tenha sexo. Certo. É? Sim, tudo isto pode ter sexo, exato, mas também pode não ter, não é? Exato. Até o sexo pode não ter sexo. Exatamente. A intimidade, por exemplo, se calhar estarmos sentados no sofá com as mãos dadas, isso já é intimidade. É intimidade, se calhar, quando chegamos a casa e vemos o sorriso da nossa parceira ou do nosso parceiro e sabemos o que é que aquilo nos quer dizer. Portanto, tudo isto é intimidade e não passa obrigatoriamente por sexo puro e duro, como muitas vezes nós pensamos. Não, eu até vou um bocadinho mais longe, que é, hoje em dia, o que eu acho que está a quebrar a intimidade é exatamente os telefones, o contacto com o exterior, porque não nos faz estar ali. E estás a dizer esses exemplos, que sim, são os exemplos mais evidentes, mas o chegar a casa e ninguém olhar para ti, ninguém reagir à tua chegada, porque estão a falar ao telefone ou porque estão distraídos com outras coisas, isso é que eu acho que é uma falta de intimidade, que é, não há uma ligação, não há uma presença, não há essa atenção. E hoje em dia, por exemplo, estás a falar sobre estar no sofá com as mãos dadas, sim, também é um exemplo, mas, por exemplo, ir para a cama e a última coisa que se faz é olhar para o telemóvel, é uma quebra de intimidade. Eu estava a pensar precisamente nesse exemplo, não é? Que era o que é. Yeah. Ou seja, a última pessoa a despedir-nos é do telemóvel ou de quem está do outro lado, não é? Yeah. E por isso é que eu acho que falar de intimidade tem a ver com isto, que é eu saber ou estar atento ou ter consciência que a pessoa que eu amo, pode ser o meu parceiro, o meu filho, a minha mãe, o meu cão, tipo, essas pessoas importantes, essas referências importantes, eu estou atento a elas. Eu sei que o meu filho se calhar está quase a tocar no fogão, eu sei que a minha mulher se calhar precisa de ajuda, eu sei que o meu cão se calhar está a fazer porcaria. Tipo, eu sei que essas coisas estão a acontecer e não estou tão distraído. Portanto, essa intimidade é um laço que se cria. Não é? Olha, as pessoas fazem tanta confusão que, por exemplo, quando
quando, não quer dizer que sejam todas, felizmente, mas ainda há muitas pessoas que quando vão a uma consulta de terapia sexual, porque têm uma dificuldade sexual, e quando lhes é proposto, por exemplo, durante um período não haver sexo, mas trabalharmos mais estas questões da intimidade, algumas pessoas ficam admiradas. Então eu venho para aqui para ter mais sexo ou para ter melhor sexo e está-me a proibir de fazer, precisamente porque se esquecem precisamente que é se calhar importante, ou mais importante, trabalhar estas questões da intimidade e depois trabalharmos a questão da sexualidade ou do sexo, do que tentarmos focar só no sexo, não é? Por exemplo, diz. Não, continua. Um dos exercícios que eu costumo propor, por exemplo, na maior parte das dificuldades sexuais, uma das coisas que se costuma sugerir é que o casal deixe de ter sexo e que, por exemplo, dedique, e aí vamos entrar um bocadinho na questão do erotismo, que sei que tu gostas de falar, que se dedique, por exemplo, a criar períodos de massagens, fazerem massagens sensuais, está bem? E já agora posso dar a dica do exercício que é feito. Aquilo que é sugerido é que o casal procure ter aproximadamente 1 hora para fazer o exercício, está bem? Tendo essa hora, o importante é evitarem qualquer tipo de interrupção, desligarem telemóveis, se tiverem os miúdos em casa, se calhar arranjar uma forma de eles estarem a ser cuidados por outra pessoa, dedicarem 1 hora só para eles. Depois é importante que se sintam confortáveis enquanto estão a fazer o exercício de massagens. Em primeiro lugar, é importante referir que é um exercício de massagem, não é uma massagem terapêutica, não é? É uma massagem sensual entre duas pessoas que têm sentimentos uma pela outra. Depois devem se sentir confortáveis durante a massagem. Isto quer dizer, se se sentirem confortáveis sem roupa, podem estar sem roupa. Se se sentirem confortáveis com roupa, podem estar com roupa. E não deve haver qualquer tipo de julgamento em relação à forma como outra pessoa está. Ou seja, do tipo, porque é que eu estou sem roupa e tu estás com roupa, não deve haver qualquer tipo de julgamento. Sentirem-se confortáveis conforme estão. Depois, o primeiro passo que devem fazer para fazer a massagem é tirar a moeda ao ar, para ver quem é o primeiro a fazer a massagem e quem é o primeiro, o outro a receber. Depois, enquanto estão a fazer a massagem, os primeiros 15 minutos devem estar de barriga virada para baixo, e enquanto estão a receber a massagem, quem está a receber a massagem deve ir comunicando o nível de prazer que está a sentir com o toque. Ou seja, podem criar, por exemplo, uma escala de 1 a 10, onde 1 está bom, mas poderia ser muito melhor, e o 10 está excelente, e vamos supor que um dos parceiros está a fazer massagem e que o outro diz 6 ou 7. Então quem está a fazer a massagem vai tentar descobrir de que forma é que pode dar mais prazer a quem está a receber. Se está a fazer um movimento de cima para baixo, pode fazer um movimento circular, se está a fazer com muita pressão, pode fazer mais leve, e o outro vai ajustando o nível de prazer que está a sentir com o toque. 15 minutos de barriga virada para baixo, 15 de barriga virada para cima, faz meia hora e invertem os papéis, sempre a fazer a mesma comunicação do nível de prazer. E depois existem 2 regras fundamentais. A primeira é que não é esperado que exista excitação, ou seja, estarem a ter prazer durante o toque, e mesmo que exista, não deve ser aproveitado para haver sexo durante e após o exercício. Ou seja, para que o casal possa estar ali focado a ter o máximo de prazer no momento. E depois, nos primeiros exercícios, não deve haver toque na zona genital e nas mamas. Ou seja, focarem-se, explorarem o corpo todo, porque muitas vezes nós estamos muito focados nesta zona. Porquê? Porque muitas vezes quando há uma dificuldade sexual, o casal fica focado nesta dificuldade e os momentos de intimidade passam a ser momentos estressantes, não é? De estressor. Passam a ser estressores. Começam a acender aqui as luzinhas vermelhas. E então aquilo que temos que começar a fazer com o casal é que eles possam novamente a estarem conectados, sem que exista esta pressão, esta ansiedade de que é suposto existir isto, é suposto estar excitado ou excitada, é suposto aguentar não sei quanto tempo. Isto são muitos pressupostos que nós levamos para a intimidade, não é? E que não têm de existir. A única coisa que é importante existir é que se tenha prazer. Quer seja com ereção, quer seja sem ereção, quer seja com orgasmo. O importante é o momento que estamos ali a tirar. E é isto que muitas vezes é importante ir comunicando ao próprio casal, porque muitos casais têm uma vida sexual ativa, mas esquecem-se destes pequenos pormenores que fazem toda a diferença na relação amorosa. Sim, isso é um excelente conselho. Eu recomendo também essa prática. Mas, para além disso, eu acho que a questão da intimidade
nem sequer é tão complicada assim, ou seja, muitas vezes eu falo com os meus clientes e eles perguntam-me qual é que é a diferença entre ter um sexo mais erótico, como estavas a dizer, ou um sexo menos erótico. E eu digo-lhes que é exatamente a questão da intimidade. É que se nós estivermos a fazer as posições todas do Kama Sutra, mas não estivermos atentos à outra pessoa, se a outra pessoa está bem, se a outra pessoa está a gostar, se a outra pessoa está a reagir fisicamente como deve ser, ou seja, se está lubrificada, se está ereto, se está a contrair-se ou não está a contrair, ou seja, se nós não estivermos atentos àquilo que está a acontecer, o que estavas a dizer do focar, se não estivermos focados no que está a acontecer, então não há intimidade, há apenas uma ação mecânica, uma ação física, exato, que pode correr bem, pode correr mal, pode correr bem para um, pode correr mal para o outro, e portanto não há essa intimidade, e tudo isto é que cria o erotismo, não é se nós dizemos palavras mais bonitas, ou se fazemos massagens, ou se pomos as velas, não é, o erótico não está em coisas, o erótico está no todo, está, se nós conseguimos construir um contexto psicológico, físico, ambiental, seja o que for, que promova esse tal prazer que tu estás a dizer que é o fundamental. Sim, o prazer é o fundamental, por isso é que é também um dos pilares que eu defendo, porque o chegar ao prazer só por chegar, o ter 30 mil orgasmos com uma varinha mágica, não é satisfatório, ninguém vai sair dali super com a plenitude da sexualidade adquirida. Mesmo mais uma questão de, ok, eu foquei-me no prazer, que isto é este prazer, é importante o prazer, sim, sem dúvida, tal como é importante a intimidade sozinha e tal como é importante o erotismo no seu estudo da diferença, ou seja, da criatividade. O erotismo tem a ver com isto, com inovação, criatividade, e da sexualidade também, que é saber os pontos, saber as fisionomias, saber essas questões todas mais específicas do corpo. Portanto, todo este conjunto é que cria uma sensação de intimidade e erotismo, e essa é uma das primeiras, dos primeiros passos que se dá, que é, ok, então experimentem fazer uma massagem, em vez de estarem preocupados com a parte genital, experimentem tocar no corpo, experimentem sentir os diferentes pontos que a pessoa vai reagir ou não, como é que ela vai reagir, se vai, porque depois por exemplo, às vezes acontece, eu também às vezes faço esses exercícios na própria consulta, ou seja, ponho-os a fazer pequenas massagens, e acontece muito a questão do rirem-se, ou de não estarem confortáveis, ou de não saberem bem como é que vão fazer, então começam a fazer atabalhoadamente, e eles muitas vezes acham que isso está mal, que isso não, devem saber fazer as massagens XPTO, não sei o quê. Eu digo, não, a procura de como fazer a massagem é uma parte muito importante, que é, ninguém nasce ensinado, tu não vais agora fazer de repente um curso intensivo de massagens, portanto, vais ter que aprender à medida que vais fazendo. E essa que é a parte interessante, e se rirem melhor, se disserem as coisas que sentem melhor, portanto, tudo isso faz parte. É tal descoberta que pode ser feita a dois, não é? Yeah. Mas a intimidade também é a nossa própria descoberta, não é? Porque muitas vezes claro, aquilo que acontece é nós não conseguirmos ter prazer porque nós também não sabemos como ter. Exato. E estamos à espera que a outra pessoa tenha essa varinha mágica para descobrir como é que nós temos prazer. E aí é importante, esta questão da intimidade também passa logo por nós, que era um bocado aquilo que tu estavas a dizer, da autodescoberta, não é? Sim, e eu acho que a nossa posição enquanto terapeutas nesta área também tem um bocado essa responsabilidade, que é nós estarmos presentes, nem que seja na consciência de, ok, agora estou a fazer isto porque alguém me disse para eu fazer, porque nós somos tipo ali como é que eu ia dizer, o filtro, não é? Que faz com que a pessoa não se sinta sozinha, não se sinta, não sou capaz e não consigo, e portanto não sei o que é que é de fazer e vou ficar frustrado e vou ficar com raiva de mim e do mundo. Portanto, alguém está a guiar no sentido de dizer, ok, não, é importante e faz parte as pessoas não saberem fazer as coisas. É importante e faz parte das pessoas irem descobrindo a si próprias e o outro, e faz parte também nós permitirmos a ser descobertos, isso também é uma coisa muito importante. Eu acho que
não sei se também deves apanhar isto também nas consultas, que é as pessoas dizerem, mas a outra pessoa não me sabe fazer nada, não me sabe provocar isto, não me sabe dar aquilo, e eu às vezes pergunto, mas e permites fazer, permites que se faça, e dás dicas, dás essa abertura, ou estás sempre fechado e nunca deixas nada, a pessoa tem que abrir. É que assim também não vai dar, não é? E muitas vezes, por trás dessa ideia de que tu estás a dizer que a outra pessoa não faz nada, está a ideia de que é raro também, de que se ele realmente me ama, ele vai perceber aquilo que eu quero. Exato. Quando eu próprio não sei aquilo que eu quero. A telepatia resolvia muitos casamentos. Exatamente. Não, é importante nós descobrirmos, nós sabermos aquilo que queremos e não há problema nenhum, até se realmente gostamos da outra pessoa, não há problema nenhum em dizermos à outra pessoa como é que gostamos de ser tocados, não é? Porque o não facilitar o trabalho é estar a ser mauzinho também para a outra pessoa, não é? Eu até sei como é que gosto e não vou dizer que é para ver se a outra pessoa descobre como é que eu gosto. Não vai conseguir. Sim, aliás, há um tempo atrás fiz uma publicação exatamente sobre a questão da falha. A falha é muito importante, nós sabermos, ou melhor, nós podermos falhar é muito importante, porque é isso que nos distingue. Hoje em dia, então, essa questão está mesmo muito na moda, ou está mesmo muito em voga, que é o que nos distingue das máquinas é exatamente a nossa capacidade de falhar. Porque se nós temos um brinquedo sexual, nós não permitimos que ele falhe. Se ele falhar, ele vai para o lixo. Mas uma pessoa tem que poder falhar, porque senão ninguém está safo. E essa falha é muito importante, porque é nessa falha que há uma superação, que há um interesse maior, que há uma vontade definida, há uma vontade evidente. Ou seja, quem falha e tenta outra vez tem mesmo vontade. Quem falha e desiste não tem vontade. Mas essa ideia é muito importante porque muitas das dificuldades sexuais prendem-se precisamente com o facto de muitas pessoas pensarem que não podem falhar. E que se falharem uma vez que não vão conseguir funcionar mais daqui em diante, não é? E se ficam presas a este pensamento, vou dar um exemplo. Por exemplo, um homem que é normal qualquer homem ter uma dificuldade de ereção, ou porque está mais cansado, ou porque se calhar está mais estressado naquele dia, e tal como tu dizes, não somos máquinas e é normal que isso aconteça. E pegando aqui no exemplo do homem, vamos supor que um homem está numa relação sexual e a determinada altura não consegue ter ereção ou fica sem ereção, não é? E se ele tem aquela crença de que isto tem que estar sempre operacional, não posso falhar, numa próxima vez já vai a pensar que da última vez não consegui, desta vez tenho que conseguir, o que é que vai acontecer? Vai ficar ansioso, não é? E nós normalmente ficamos ansiosos quando sentimos algum tipo de ameaça, neste caso é a ameaça de poder falhar. E quando nos sentimos ameaçados existem 3 tipos de resposta que nós temos: ou fugimos, ou atacamos, ou ficamos imobilizados, tipo os animais que parece que estão mortos, não é? Em qualquer um destes 3 tipos de resposta não dá muito jeito ter uma ereção. Não dá muito jeito a fugir com uma ereção, nem estar ou morrer com uma ereção. E o sangue que supostamente deveria ir para o pênis, que é aquilo que faz com que o homem tenha ereção, passa a ser solicitado para outros órgãos. Os músculos para fugir ou para atacar, o coração começa a bater mais aceleradamente, a mente começa aqui a trabalhar a 1000 a hora, e é isto que faz com que a tal dificuldade de ereção em termos psicológicos comece a acontecer. E depois isto vai se tornando aqui um círculo vicioso, no sentido de quanto mais dificuldade eu tenho, mais medo vou ter e mais difícil vai ser conseguir ter ereção. E é um bocado estas desconstruções que nós temos que ir fazendo no processo. Sim, aliás, essa é a razão número 1 da disfunção erétil, porque é sabido que a disfunção erétil é 90% de questões psicológicas e as questões que não são psicológicas são facilmente tratadas com alguns medicamentos. Mas essa questão da ansiedade criada pela necessidade de não falhar, que é, se eu falhei agora e da próxima vez estou a sentir o mesmo, então vou falhar outra vez e isto nunca mais vai dar a volta, é a principal questão, porque o fluxo sanguíneo para o pênis só se dá se o homem estiver relaxado. Se estiver com algum tipo de stress, com alguma depressão, alguma ansiedade, não vai para lá, não vai acontecer. Portanto, quanto mais relaxado, quanto mais confortável, quanto mais tranquilo
um homem tiver, mais facilmente ele tem ereção. Aliás, às vezes até tem ereção quando não quer, porque às vezes o relaxamento causa ereções espontâneas. E normalmente um dos maiores aliados que nós temos para estas dificuldades sexuais, apesar da nossa cultura não valorizar muito, mas cada vez mais nós começamos a ver isso, está na meditação, no viver o agora, não é? E uma das sugestões que eu costumo fazer com bastante frequência é precisamente a prática de mindfulness, no sentido da pessoa estar no momento. Aquilo que eu... uma pessoa que fala disso aqui. Tiveram? Eu vou utilizar uma pessoa para falar disso aqui, que acho que é meio importante. Sim. Pronto, mas basicamente a ideia é, pegando aqui na questão da... Isto, estou a dar o exemplo da dificuldade de ereção, mas pode ser qualquer outro tipo de dificuldade sexual, masculino ou feminino. Se nós, no caso da dificuldade de ereção, o homem que tem que já teve esta dificuldade vai numa próxima a pensar, não posso falhar, não quero falhar, ou seja, vai estar muito preso aos pensamentos, vai estar ansioso. O que é que acontece? O foco dele vai ser os pensamentos e o pénis. Se está duro, se não está duro, se estão a aguentar, se não estão a aguentar, não é? Quando o foco devia de ser precisamente a outra pessoa, não é? E um dos exercícios que eu costumo sugerir, em termos de mindfulness, é, por exemplo, nas próximas refeições tentar utilizar os 5 sentidos. Sentir bem o cheiro da comida, sentir o sabor, sentir a textura, ver as cores. Eventualmente vêm pensamentos e o que nós devemos de fazer é aceitar que eles vieram e continuar focado no exercício dos 5 sentidos. Se for passear ao jardim, ouvir os meus passos, sentir o ar tocar na face, sentir o cheiro das flores, vêm pensamentos, deixar os pensamentos seguir e continuar focado. Porquê? Porque depois de nós praticarmos, e não é só este exercício, há muitos exercícios de mindfulness que devem ser praticados, depois de nós conseguirmos estar mais focados no momento, vamos conseguir também fazê-lo quando estamos na intimidade. Vamos supor neste caso deste homem que tem a dificuldade e que ele já treinou e que já aprendeu o mindfulness e vai tentar aplicar na intimidade. Então o que ele deve fazer é, em vez de ficar focado aqui no medo de falhar, não estar focado no pénis, se está duro, se não está duro, então o que ele deve fazer é, a outra pessoa passa a ser a sua refeição. Sentir o cheiro dela, sentir a sabor, sentir a textura, olhar para uma zona do corpo que gosto dela, ou seja, focar-se no estímulo erótico e não tanto nos medos que está a ter, não é? Porque acredito que seja muito mais excitante estar a olhar para o estímulo erótico do que estar a olhar para o próprio pénis ou estar a ter nos pensamentos de que vai falhar. Sim, isso é espetacular essa dica, porque muitas pessoas pensam que meditar é sentarmos ali num canto a não pensar em nada. E às vezes não, é mesmo focarmos em coisas específicas e desfocarmos as coisas voláteis, não é? Das coisas que... Basicamente, nós não vamos conseguir controlar a nossa mente. A nossa mente vai nos estar sempre a bombardear com a informação. Nós vamos conseguir controlar a importância que damos aos nossos pensamentos. Está bem? Porque nós ao longo do dia temos milhares de pensamentos. Só que alguns que nós ficamos presos e ficamos a viver o pensamento. E a mente sente que nós estamos a dar atenção, começa-nos a invadir cada vez mais com este tipo de pensamentos. E aquilo que acontece normalmente é, se nós ficamos presos a pensamentos do passado, ou porque fizemos coisas e que estamos arrependidos, ou não fizemos e que gostaríamos de ter feito, é muito característico das pessoas com uma tendência mais depressiva. Não quer dizer que estejam deprimidas, mas terão uma tendência para estar mais tristes, mais em baixo. Aquelas pessoas que estão muito agarradas a pensamentos do futuro, do tipo nunca mais chega ao fim de semana e depois no sábado à noite já estão a pensar que segunda-feira vão ter que ir trabalhar, são as ansiosas. Então o ideal é estarem a viver o momento presente, está bem? Não se deixarem levar pelo pensamento, não viajarem na maionese, como dizem os brasileiros, não começar a dizer eu não quero estar a pensar, não posso estar a pensar, porque quanto mais eu digo eu não quero, não posso, mais força estou a dar ao pensamento, é aceitar que a mente nos deu o pensamento e deixá-lo seguir. E passarmos a ser nós a controlar a nossa mente, em vez de ser a nossa mente a controlar-nos a nós. E o mindfulness nos ajuda bastante neste processo. Sim, isso é uma das coisas que eu aprendi com o mindfulness e é mesmo verdade, isso resulta mesmo. E por acaso há uma coisa que ultimamente tem-se falado, algumas pessoas ligadas à psicologia, sobretudo, mas também a esta área mais do mindfulness, têm sugerido que os casais programem os seus dias de sexo, né? Tipo, para não, porque vai um bocadinho, ou melhor,
vai um bocadinho contra a ideia de não pensar no futuro, mas ao mesmo tempo programa o futuro e portanto, cria um presente no futuro, digamos assim. Em vez de estarmos na ansiedade de agora tem que acontecer ou não sei o quê, não, assim podemos planear o futuro, assim podemos planear esse dia, podemos vivê-lo com calma, sobretudo quando há nos casais com filhos, sobretudo, né? É mais importante nessa fase, poder planear as coisas, tipo saber que os miúdos têm que ir para ali e que nós vamos para aquele lado. Portanto, esse planeamento tem resultado muito bem, exatamente porque cria uma mindfulness a priori, digamos assim, que já estou a pôr-me naquele sítio. E eu sugiro isso, mas com uma condição, que seja um período para os dois, sem qualquer tipo de obrigação. Certo. Porque se nós vamos pensar, ok, sexta-feira à noite temos uma hora para nós, não é? E que está planeado que vai ser, aquele tempo vai ser para termos sexo, e depois se as coisas não correm bem, a probabilidade é de ficarmos muito frustrados. Agora, se o nosso objetivo, nós ficamos frustrados face às expectativas que nós temos. Se eu tenho a expectativa que sexta-feira à noite vou ter sexo e depois não tenho, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque se calhar nos sentimos melhor só estarmos os dois, não vou ficar frustrado, não é? Se o único objetivo que eu tenho é de ter um momento de prazer com o meu parceiro ou a minha parceira, se realmente houver sentimento entre as duas pessoas, venha de lá o que vier, quer seja de sexo, quer seja uma conversa, quer seja um copo de vinho ou o que quer que seja, é um momento de prazer e é isso que é importante. E depois tudo o resto é bom. Isso é super importante, essa mensagem. E acho que podemos acabar com essa mensagem porque é mesmo boa para as pessoas ficarem a refletir nisso, que é o importante é nós preservarmos esse prazer e procurarmos esse prazer mútuo em vez de focarmos nas expectativas e criarmos essas ansiedades. Olha, Fernando, muito obrigado. Foi mesmo um prazer grande e acho que a gente vai conversar mais vezes e vamos nos encontrar por aí, de certeza. Obrigado a todas as pessoas que estiveram a assistir aqui hoje e para a semana vai haver mais um convidado. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual. E até para a semana. Tchau. Tchau.